O caso é sobre a paciente SMC, do sexo feminino, de 29 anos, que tem uma história de uma dispneia incapacitante durante uma corrida na rua, que se seguiu de uma lipotímia e perda de consciência, com queda e trauma cranioencefálico. No momento, ela foi resgatada por transeuntes, foi levada pelo SAMU para o Hospital Tatuapé. No Hospital Tatuapé, ela foi submetida a tomografias e descobriu-se que ela tinha um TEP bilateral. Lá no serviço de origem, foi iniciada a anticoagulação com heparina não fracionada, e então ela foi transferida para o Hospital 9 de Julho. Na madrugada do dia 4 de março, ela foi admitida na UTI, ela estava vigil orientada, tranquila, colaborativa, com acesso venoso periférico no membro superior direito, sonda vesical de demora, estava recebendo heparina não fracionada endovenosa em bomba de infusão contínua a 1.100 unidades por hora. Ela falava no momento da admissão que se sentia melhor, mas ainda estava taquipneica. Ela negava dores, palpitações, desconforto, outros sinais e sintomas. Ela, de antecedentes pessoais, nega comorbidades, tabagismo, etilismo, alergias. Nos antecedentes familiares, ela nega doenças tromboembólicas, doenças hematológicas, algo desse tipo. De antecedentes cirúrgicos, ela tem uma cesárea há 11 anos, foi o único filho dela. E de medicações de uso contínuo, ela usava um anticoncepcional oral chamado Selene, que tem na composição etinil-estradiol e acetato de ciproterona. Ela começou há 9 meses a usar essa medicação. Do exame físico, ela estava em regular estado geral na hora, vigil, orientada. Do exame cardiovascular, a única alteração era uma taquicardia sinusal, frequência cardíaca de 110. Pressão arterial em decúbito dorsal era 94 por 58, dava uma PAM de 70. Ela tinha ataque de espineia, não tinha alterações na ausculta pulmonar, estava saturando 97% com um catéter nasal a 2 litros por minuto. Do exame físico abdominal, nada de alteração. Das extremidades, não havia qualquer sinal sugestivo de tromboembolismo venoso, não tinha edemas, e ela tinha hematomas na face, na região perinasal bilateral e na região infraorbitária, decorrentes do TCE. Foi feito na admissão um ecocardiograma point of care, que já evidenciava um VD dilatado, sinal de comprometimento de função sistólica do VD, um TAPSE de 13, retificação do septo interventricular, tinha uma veia cava de 2,12 centímetros, com pouca variabilidade, sem sinais de derrame pericárdico. Dos exames na admissão, a única coisa que chamava atenção era uma troponina de 486 e um ProBNP de 3.458. Os demais exames na admissão estavam normais. Ela fez um ecocardiograma pelo ecocardiografista oficial. Infelizmente, ele não postou vídeos, ele postou somente imagens-chave do ecocardiograma, né? Mostrando a dilatação do ventrículo direito, aqui nessa imagem do apical 4 câmaras. E quando faz o TAPSE, mostra um comprometimento da contratilidade do VD. No laudo, ele relata essa dilatação leve das cavidades direitas, ele relata sinais indiretos de hipertensão pulmonar, comprometimento do desempenho sistólico do VD de grau importante, à custa de hipocinesia da parede livre, um TAPSE de 13, e a pressão sistólica máxima na artéria pulmonar estimada em 37%, em 37 milímetros de mercúrio. Foi feita uma tomografia, uma angiotomografia protocolo TEP lá no serviço.
Bom, nessa angio-TC, o que se pôde ver era um tromboembolismo pulmonar bilateral volumoso, e foi diagnosticado nessa paciente, então, um TEP de risco intermediário alto, dados os achados clínicos, laboratoriais e radiológicos. Foram feitos exames adicionais na investigação inicial. Ultrassom Doppler de membros inferiores. O que eles viram de alterado no ultrassom Doppler venoso foi um trombo na confluência ilíaca esquerda, preenchendo parcialmente a luz do vaso com componente móvel. E foi feita uma tomografia de crânio, no intento de buscar qualquer alteração hemorrágica aguda. Mas na tomografia de crânio não tinha nenhum tipo de sangramento, nem nada nesse sentido. Adotou-se como condutas anticoagulação plena com heparina não fracionada em bomba de infusão contínua e controle de TTPA seriado. Nós acionamos o time TEP às 9 da manhã, mais ou menos. O time TEP optou por uma intervenção loco-regional com catéter Ecos, um dispositivo do qual o Dr. Centofante vai falar com mais propriedade. A ideia era alocar um catéter em cada artéria pulmonar, de forma a emitir pulsos de RTPA e ondas ultrassônicas no intento de dissolver esses trombos em loco, né? Tinha programação de infusão por 12 horas e seria feito o controle de fibrinogênio seriado depois do procedimento. Depois do procedimento, ela fez um eco transtorácico de controle. Eu conversei com o Dr. Guilherme Guzman, que é um dos nossos plantonistas na UTI cardiológica. Ele, infelizmente, não pôde estar presente na reunião, mas ele me orientou sobre esse ecocardiograma e chamou atenção para o fato de estar presente o sinal de McConnell, que é uma hipocinesia médio-basal da parede lateral do VD e uma hipercinesia apical do VD com um certo balonamento, que é um achado muito característico de TEP agudo. Embora esse tenha sido eco pós-tratamento, ainda tinha algum comprometimento, mas estava melhor em relação ao inicial. No laudo, o ecocardiografista somente escreve na observação que tem melhora da função sistólica em relação ao exame anterior e apenas descreve que tem a imagem do catéter no interior do átrio direito, do ventrículo direito e do tronco da artéria pulmonar. Depois de aproximadamente 12 horas do procedimento, dado que a paciente teve uma melhora significativa clínica ecocardiográfica, optou-se por interromper o procedimento e devido à presença daquele trombo flutuante que foi visto no Doppler venoso de membros inferiores, optou-se pelo implante do filtro de veia cava na paciente. No dia 6, foi solicitada a avaliação da hematologia, foi feita investigação de trombofilias e segmento da paciente na internação. Nesse mesmo dia, a hemato transicionou a heparina não fracionada para rivaroxabana 15 mg de 12 em 12. A meta seria fazer esse regime por 21 dias e a seguir trocaria-se a dose para 20 mg por dia por 6 meses. Em 8 de março, ela teve alta da UTI. Em 10 de março, ela teve alta hospitalar e teve segmento ambulatorial com a cirurgia vascular e com a equipe da hematologia. Então, uma linha do tempo para resumir esse caso. No dia 4, ela foi internada, foram feitos exames adjuntos e no mesmo dia, diria que 5, 6 horas depois, no máximo, já foi feito o manejo vascular com o catéter Ecos. No dia seguinte, nem 12 horas depois, ela teve uma melhora significativa da disfunção do ventrículo direito. Foi também nesse dia feito o implante do filtro de veia cava. No dia 6, a hematologia fez a transição de anticoagulantes. No dia 8, ela teve alta da UTI.
No 10, ela teve alta hospitalar para segmento ambulatorial com a cirurgia vascular e com a hematologia. E para concluir a apresentação, nesse caso de tromboembolismo pulmonar de risco intermediário alto, nós acionamos o time TEP, foi-se optado por intervenção loco-regional com catéter ECOS e a paciente melhorou. Foi isso, obrigado. Isso aí, Matheus. Obrigado aí pela apresentação do caso. Muito bom. Acho que o Marcos levantou a mão aqui. Quer falar, Marcos? Opa, Gabriel, boa noite todo mundo. Boa noite, doutor. Esse foi um caso realmente foi bem emblemático e acho que ele ilustra bem os casos de acionamento para o time de TEP, né? Primeiro, acho que a assertividade, assim, e a gente já tinha a ideia de chamar esse time do TEP, mesmo antes do eco ter sido, o oficial ter sido feito, porque na madrugada, quando a paciente chegou, o Guilherme Lemos já tinha feito um eco, então quando a gente chegou pela manhã, ele falou, olha, o VD está parado, ela teve uma síncope, né? Não tinha critérios claros de fazer uma trombólise sistêmica, ela não estava chocada, porém ela tinha um VD parado, talvez era só questão de tempo para ela chocar, só que ela tinha um agravante, ela sincopou e bateu a cabeça, ela perdeu a consciência e bateu a cabeça. Né? Primeira tomo, como o Matheus mostrou, ela não tinha nada, mas assim, foi um trauma que ela caiu sem nenhuma defesa, né? E quando começou o que mostrou ser mais assertivo mesmo foi quando ela começou a fazer a trombólise in situ, né? E foi titulada pelo fibrinogênio da paciente, até ver qual momento continuar. Impressionante. Ela já fez um sinal do guaxinim, assim, já ficou os dois olhos roxos, assim. Então, assim, realmente, talvez uma trombólise sistêmica poderia ter causado algum sangramento no sistema nervoso central, que a gente não identificou no primeiro trauma, que sem essa trombólise não sangraria, né? Então, assim, foi um caso fantástico. Parabéns, Matheus, foi muito bem mesmo. E o Guilherme Lemos também, que de manhã assertivamente já falou, BD tá parado, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Né? Parabéns Obrigado. pela apresentação, pela condução Obrigado. do caso. É muito legal. Eu acho que a agilidade aí de todas as condutas só mostram a qualidade do serviço, né, do 9 de julho dentro da UTI e a qualidade dos times de auxílio que a gente tem em volta da gente, né, para ajudar nas condutas, a realizar os procedimentos e no final quem ganha é o paciente, com certeza. Bom, agora eu queria convidar o Dr. Guilherme Centofante. Ele vai conversar um pouco com a gente aí sobre a doença e sobre principalmente aí a intervenção que foi feita. E seja bem-vindo, doutor. Obrigado aí pela presença. Obrigado vocês aí pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, doutor. Então, uma coisa interessante para ser comentada, né? O Matheus já falou bem, né, sobre o catéter, mas o ECOS é um dispositivo extremamente novo para a gente, né? Ele está disponível aí no Brasil há uns 2 anos. Então, como ele funciona? Ele é um catéter que na ponta do catéter ele tem feixe de ultrassom. Então, esse ultrassom que é emitido pela ponta do catéter faz que o trombo fragmente um pouco, né? E a exposição ao fibrinolítico ela é maior, né? Você não citou, Matheus, mas a gente utilizou 6 miligramas só de fibrinolítico nessas 12 horas, né? Como foi falado aí, a dose dada numa fibrinólise sistêmica é em torno de 50, né? Provavelmente ela teria algum tipo de sangramento, com 6 ela já fez algum sangramento de face, mas só esses 6 miligramas foram suficientes para a gente resolver o problema. Um outro detalhe interessante é que esse catéter não precisa ser retirado na hemodinâmica, né? A gente tirou esse catéter lá na UTI mesmo, né? A gente passa na hemodinâmica, é um procedimento extremamente simples, sobe, entra nas pulmonares. Como ela tinha trombo dos dois lados, foi um catéter para cada lado, mas a punção foi única, né? A gente fez uma punção só na femoral, um catéter para cada lado e aí tirou lá na UTI, tá? Pediram para eu falar um pouquinho sobre o tromboembolismo pulmonar.
e terapias relacionadas à intervenção. Vocês estão vendo a minha tela? Tá dando para ver sim. Sim, doutor. Tá bom. Então, vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Todos vocês sabem, o TEP é importante porque é a terceira principal causa de morte de síndrome cardiovascular aguda. Tem uma incidência entre 39 e 115 a cada 100 mil, isso numa população americana, né? Mas vejo que a incidência do tromboembolismo venoso ela incide ainda cada vez mais nos indivíduos com idade. Então, assim, a gente tem que procurar esse tipo de doença em indivíduos acima de 80 anos. Vejam vocês a quantidade estimada de gasto na União Europeia, isso aí foi um dado de 2016, 8,5 bilhões de gasto, 300 mil mortes por ano nos Estados Unidos, mas o que a gente tem de mais importante é que é uma das principais causas de morte evitável do paciente dentro do hospital. Então, ter um time, ter um protocolo específico de tratamento de tromboembolismo venoso são fatores extremamente importantes. Isso aqui é um dado de 2016 também, que a incidência anual do tromboembolismo pulmonar ela vem crescendo, isso nos países aí descritos, mas a mortalidade, né, ela vem caindo, porque cada vez mais se está identificando esse paciente de uma maneira mais precoce e cada vez mais está se dando mais tratamento efetivo para esses pacientes. Isso é o que foi descrito aqui nesse caso dessa paciente. A mortalidade ela está intimamente relacionada à disfunção aguda do ventrículo direito por causa da hipertensão pulmonar, tá? Então, todo paciente que você vai estratificar ou que você vai tentar tratar, você tem que procurar essa alteração, porque essa alteração é a causa de mortalidade do paciente. Então, isso aqui é da onde a gente tirou o nosso protocolo aí. Esse protocolo já está disponível, né, no hospital há um ano, mais ou menos. Esse protocolo vem daqui, né? O mais importante primeiro é você ver se você suspeita de tromboembolismo pulmonar naquele paciente que não tem estabilidade hemodinâmica. Então, se você suspeita de tromboembolismo pulmonar e esse paciente não tem estabilidade hemodinâmica, você faz o critério de Wells, que é o critério que eu vou descrever aqui para frente, isso já está no prontuário. Se esse paciente é de baixo risco, o dedímero exclui. Se esse paciente é de alto risco, ele precisa ir para angiotomo pulmonar. Se tiver, aí trata, senão não trata. Então, esse aqui é o critério de Wells, é um critério bem simples de ser feito, isso também está descrito aí no protocolo que a gente tem, né? Leve em consideração se você tem uma trombose venosa prévia, a frequência cardíaca do paciente, cirurgia ou imobilização, câncer ativo, sinais de tromboembolismo venoso. Mas o mais importante é que se você tem uma baixa probabilidade, só 10% dos pacientes têm chance de ter, uma probabilidade intermediária 30%, mas se ele tem uma probabilidade alta, 65% desses pacientes têm chance de ter tromboembolismo pulmonar. Outro detalhe que isso aí vocês da UTI nos auxiliam muito é naquele paciente que tem suspeita de tromboembolismo pulmonar e está instável, né? Esse paciente aí, o POCUS, né? O ecocardiograma ali na beira-leito, esse ajuda muito na disfunção. Não precisa ser um ecocardiograma transtorácico, não. Se vocês aí, intensivistas, fizerem o ecocardiograma e acharem disfunção de ventrículo direito, esse paciente aí precisa ir automaticamente, se conseguir, para uma tomografia, né? E aí tem que ser tratado de maneira imediata. Se você não tiver disfunção de ventrículo direito, você acaba excluindo o tromboembolismo pulmonar. Então, por isso que é a importância do tema. Esse aqui também todos vocês sabem, né? Que os sinais de instabilidade hemodinâmica são esses aqui descritos, que vocês sabem muito melhor do que eu. Outro detalhe importante é que isso já foi publicado no Lancet de 2017, que tem alguns critérios que você fala contra a probabilidade de tromboembolismo pulmonar, que é a idade abaixo de 50 anos, aquele paciente não taquicárdico, saturando bem, sem hemoptise, sem edema na perna, sem história recente de imobilização, trauma ou cirurgia, sem história de tromboembolismo venoso ou sem história de utilização de hormônio. Talvez esse paciente aí, se você tiver uma probabilidade baixa de embolia pulmonar, você não mereça fazer nenhuma outro exame para ele, né? Para que você não gaste com os exames desnecessários. Esse é um outro detalhe interessantíssimo, né? Que eu acho que a única coisa que, se eu puder sugerir alguma coisa aí para o Matheus, a única coisa que faltou foi o critério de PESE. Tá? O critério de PESE, hoje em dia, ele faz parte da estratificação de risco dos pacientes, né? Então, esse critério é um critério que você tem uma classe de 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que esses pacientes de classe 3, 4 e 5 são riscos altos, porque ele tem uma mortalidade grande frente à população normal. Se vocês verem aqui, ó,
o paciente classe 5, que é aquele que tem um alto risco de mortalidade, ele pode ter uma mortalidade em torno de 10 a 25%, que é uma mortalidade considerável, né? O que a gente escolheu para utilizar no nosso protocolo foi o PESE simplificado, tá? Então, é maior ou igual a 1 ali. Se for maior que 1, já é considerado um paciente de alto risco, porque nos trabalhos que se tem na literatura comparando os dois, a versão simplificada já é suficiente para identificar esses pacientes e classificar o paciente e estratificar o risco do paciente. Um detalhe interessante que é o paciente com baixo PESE é um dos principais fatores de inclusão para tratamento em casa do paciente, tá? E a mortalidade desses pacientes geralmente é muito pequena se ele tem um PESE baixo, e isso favorece a tratar o paciente em ambiente domiciliar. Então, outras coisas importantes que a gente tem que levar em consideração é como foi dito e como foi feito. Esse caso aí é bem importante mesmo, porque a primeira coisa a se fazer é estratificar o risco do paciente de uma maneira extremamente rápida, né? Que a gente está vendo aí que mesmo os pacientes estáveis hemodinamicamente, eles podem ter um grau de disfunção de ventrículo direito importante. Provavelmente, se ela fosse uma paciente idosa, ela teria instabilizado, né? Então, por ser uma paciente extremamente jovem e ativa, que ela era uma menina super ativa, corre todos os dias, ela estava correndo no parque, né? Ela faz atividade física todos os dias, ela conseguiu segurar. Mas se fosse um paciente mais idoso, talvez ele não segurasse e entrasse em instabilidade hemodinâmica. Então, rapidamente, a coisa que a gente sugere é fazer o ecocardiograma, o troponina, o BNP e classificar o paciente em classificação de PESE para que você possa estratificar o risco de maneira rápida, tá? Essa estratificação principal utilizada pela gente aí, vocês veem que esse é um dado do guideline de 2019, né? Então, todos os pacientes instáveis são de alto risco, e esse aqui é o paciente que a gente está discutindo mais hoje em dia. Isso é uma discussão que está se tendo na grande maioria dos congressos, né? Porque, como o Marcos falou bem, esses pacientes de risco intermediário alto, eles estão sendo cada vez mais tratados, né, no ambiente hospitalar, porque a gente sabe que esses pacientes eles podem ter uma mortalidade aqui, ó, que se aproximam aos pacientes de risco alto, mas é um paciente que tem instabilidade hemodinâmica. Então, se a gente for olhar no guideline, ele não tem uma recomendação de se fazer fibrinólise sistêmica, tá? Outro detalhe interessante é que tem um estudo que foi publicado recentemente no Medicare, um estudo do levantamento do Medicare, que hoje em dia, nos Estados Unidos, só 2% dos pacientes, de todos que foram tratados de embolia pulmonar, receberam fibrinólise sistêmica. Então, eles estão cada vez mais, mesmo o guideline dizendo outra coisa, estão cada vez mais levando esses pacientes para fazer terapias dirigidas por catéter, principalmente por causa do que foi exemplificado nesse caso. Você consegue diminuir demais a probabilidade de sangramento, que você diminui demais a quantidade de fibrinolítico que você utiliza, ou às vezes até com dispositivos mais recentes você nem utiliza fibrinolítico se o paciente tem algum tipo de contraindicação. Então, o paciente de risco intermediário alto, geralmente é 35% a 55% desses pacientes hospitalizados, tá? Então, na grande maioria, os pacientes que chegam para a gente aí, que vai parar na UTI, algum grau de disfunção de ventrículo direito ele tem. O que a gente precisa é tentar identificar, discutir rapidamente entre nós aqui do grupo, todos nós, para ver se esses pacientes merecem ou não um tratamento mais agressivo, tá? Um outro detalhe que tem que ser levado em consideração é quais alterações que a gente identifica no ecocardiograma que são mais importantes, né? Então, a primeira delas é a relação ventrículo direito e ventrículo esquerdo, que tem que ser maior ou igual a 0,9, maior ou igual a 1, né? O TAPSE, né? Que quanto menor o TAPSE, mais instabilidade se tem. O sinal de McGonigal, que já foi bem, o Matheus já falou muito bem aqui. E a presença de trombo no ventrículo direito, tá? Então, esses sinais são sinais importantes que devem ser descritos no corpo do laudo do eco, se forem identificados, porque são sinais que a gente leva mais em consideração. Então, vejam aqui numa publicação do Jornal Europeu Cardiológico de 2011, já falava que a relação ventrículo direito e ventrículo esquerdo acima de 1 é um fator de risco independente para evento adverso na população com tromboembolismo pulmonar. E numa outra publicação, já de 2015, você tem um aumento de 2 vezes o valor normal de risco para esses pacientes que têm essa alteração de ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá? Então, aqui tem diversas outras alterações que a gente tem disponíveis, né, para poderem identificar, mas o mais importante, assim, é que nenhuma delas
fala que se você tiver isolado, vai fazer com que seja mais ou menos grave. A gente sabe que tem algumas que demonstram um pouco mais de gravidade, mas nada bate o martelo, assim, esse paciente aqui tem uma relação ventrículo direito e ventrículo esquerdo acima de 1, ele tem que ir para a intervenção, não necessariamente, né? Por isso que os grupos de embolia pulmonar eles são formados, por isso que o pessoal da UTI tem que estar participando do grupo, por isso que o cardiologista tem que estar participando do grupo, para que a gente consiga identificar outros sinais ali e consiga conversar e se reunir rapidamente para que o paciente seja melhor tratado, tá? Então, essas aqui são as diversas possibilidades que a gente tem. Claramente, a grande maioria dos pacientes são de baixo risco. Esses pacientes de baixo risco talvez não merecessem a internação, né? E a gente acaba se preocupando aí com o risco intermediário ou alto, que merecem claramente serem observados em unidade de terapia intensiva, tá? Esse aqui é a recomendação do guideline, isso aí o Marcos falou bem, então a gente só tem a recomendação de reperfusão naquele paciente com estabilidade hemodinâmica, tá? E essa recomendação, pelo guideline de 2019, ela é para fibrinólise sistêmica. A gente sabe que a gente está tratando muito mais esses pacientes de maneira através da intervenção, porque os artigos da intervenção eles estão surgindo, então provavelmente quando o próximo guideline surgir, esses artigos já vão ser artigos mais importantes e talvez a gente já tenha essa recomendação no lugar da reperfusão por fibrinólise, né? Isso aconteceu, como vocês também sabem muito bem, com o infarto agudo do miocárdio. Ninguém infartado hoje em dia que chegue no PA do 9 de julho vai para fibrinólise sistêmica se tiver uma sala de hemodinâmica e um hemodinamicista no hospital, sabe? Então, a gente não faz isso, e antes se fazia muito isso, né? Então, o tromboembolismo pulmonar, ele está caminhando para isso, principalmente por causa dessas novas tecnologias que a gente já tem disponível e consegue utilizar nos nossos pacientes. Então, esse aqui é um exemplo do primeiro time PERT do mundo, é da Universidade de Michigan, né? Eles foram criados, para vocês terem uma ideia, em 2013, então já fazem 11 anos que os caras estão atendendo lá. E aí eles têm a possibilidade grande de tratamento, né? Você pode só anticoagular o paciente, você pode ter terapia fibrinolítica, você pode botar o paciente em ECMO, né? Você pode fazer terapias dirigidas por catéter, né? Hoje em dia muito menos, mas pode até pensar em realizar a cirurgia, né? Mas são essas todas as possibilidades que a gente tem e por isso que a gente acaba tendo esses tipos de grupos aí nas melhores instituições, tá? Então, o que a gente tem de literatura sobre o TEP de risco intermediário alto, que é o objetivo aí da apresentação, né? Então, esse aqui é o principal trabalho sobre tromboembolismo pulmonar com fibrinólise, né? Que é o PEITO Trial. Foram 1.006 pacientes tratados, eles fizeram a randomização através de tenecteplase e anticoagulação, 7 dias de randomização. Então, claramente, aqueles pacientes que estavam nesse grupo de intermediário alto, TEP submaciço, que é a classificação americana, e fizeram a fibrinólise, eles tiveram uma menor incidência de colapso hemodinâmico, mas é isso aqui que a gente vê com uma frequência razoável. Um aumento da probabilidade de sangramento e não tiveram impacto na mortalidade em 7 dias, tá? Então, é por isso que no guideline de 2019 não veio a recomendação para fazer a fibrinólise sistêmica nesse grupo de pacientes. Então, qual é o objetivo das terapias dirigidas por catéter? A terapia dirigida do catéter, ela foi para você dar um tratamento mais efetivo e rápido para o paciente, com o objetivo ou de você não utilizar a fibrinólise sistêmica, ou com o objetivo de você diminuir num valor mínimo, né, como eu mostrei para vocês aí, a gente fez esse caso com 6 miligramas de RTPA, e ter efetividade, porque a ideia não é você dissolver todos os trombos que estão dentro da artéria pulmonar, é você conseguir tirar esses trombos, principalmente da parte proximal, para que você diminua a pressão no ventrículo direito, e essa redução do ventrículo direito de pressão já favorece a melhora clínica do paciente, que é o que a gente tem, tá? Um outro detalhe importante que a gente precisa conversar é sobre a probabilidade que esses pacientes podem evoluir ou não para hipertensão pulmonar crônica, né? Então, queda de qualidade de vida do paciente no futuro, como que ele evolui, geralmente a gente não acompanha, né? Então, esse acompanhamento na literatura faz com que tenha uma probabilidade aí desses pacientes de risco intermediário alto que não são tratados e evoluem bem ali, de ter quase 1/4 desses pacientes terem uma queda de qualidade de vida aí no futuro, que é uma das coisas que a gente pensa, e por isso
que a gente acaba tratando hoje em dia. Essa paciente, ela já voltou comigo aí no ambulatório, está super bem praticando atividade física, e ela vai fazer um ecocardiograma recente, né? Vai fazer uma angiotomografia, depois eu compartilho com vocês aí o resultado, e a gente já vai estar programando de retirar o filtro de veia cava dela que a gente implantou do dia. A indicação do filtro eu não falei, foi porque ela tinha um trombo flutuante, né? Então, como ela já tinha um TEP maciço, mesmo ela podendo anticoagular, com o trombo flutuante, fica uma indicação aí relativa do implante do filtro. Pra vocês terem uma ideia, as técnicas relativas para o catéter chegam em torno quase de 90% de sucesso, e olha a taxa de hemorragia intracraniana, são muito baixas, 0,35% de taxa de hemorragia intracraniana. Então, aqui são todas as possibilidades, não é o objetivo da gente conversar sobre isso aqui, são tudo isso aqui a gente tem de probabilidade de tratamento endovascular, tudo isso e mais tudo isso aqui, né? Mas o que a gente usa hoje em dia é o ECOS e o Lightning, que é o dispositivo da Penumbra, né? A diferença é que o ECOS, para ser utilizado, ele precisa do fibrinolítico numa dose baixa, e o dispositivo da Penumbra não precisa, é um aspirador de grosso calibre, que a gente entra pela femoral, entra na artéria pulmonar e aspira. O último caso que a gente fez essa semana em uma outra instituição, demorou 5 minutos para conseguir aspirar o trombo do pulmão do paciente. Também era um paciente extremamente jovem, obeso, de 34 anos, que teve uma melhora clínica importante. Na hora que aspirou assim, a saturação do paciente já subiu. Também era um paciente de risco intermediário alto, tá? Mas o que acontece é que a grande maioria desses trabalhos, né, se vocês olharem aqui, ó, o grupo de pacientes, eles são grupos de número pequeno, né? Então, é por isso ainda que no acompanhamento, né, ainda isso não está entrando nos guidelines, né? O número pequeno ainda de pacientes. Mas olha os trabalhos que estão para vir, ó, 1.200 pacientes em risco intermediário alto, 550 pacientes em risco intermediário alto, 500 pacientes. Então, os próximos trabalhos que já estão aparecendo são trabalhos com um número muito elevado de pacientes e provavelmente eles vão demonstrar uma taxa de mortalidade muito melhor do que se você for utilizar a fibrinólise sistêmica. Tem um trabalho desses aqui que foi publicado, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse trabalho aqui, ó, de 550 pacientes, esse trabalho aqui, ele diminuiu para menos de 1% a mortalidade do paciente, e quando fez fibrinólise sistêmica ficou em torno de 23%, tá? Então, por isso que a gente acha que nas próximas recomendações de guideline não vai escapar a terapia dirigida por catéter no tratamento desses pacientes, que é isso aqui que eu escrevi aqui para vocês, tá? Quando a gente fala sobre grupos de tratamento de embolia pulmonar, isso é uma coisa que o Marcos sabe bem, ele já participou de várias discussões, a gente está tentando implementar isso aí no hospital há um bom tempinho, né? A gente está tentando implementar porque é uma realidade, não é uma realidade nacional, é uma realidade internacional. Os grandes centros nacionais já estão se mobilizando para fazer isso, né? Por causa desses detalhes aqui, né? Primeiro que você tem, quando você olha a literatura para hospitais que têm grupo de embolia pulmonar e hospitais que não têm, você tem uma menor taxa de complicações, inclusive de sangramento maior quando você tem um grupo de embolia pulmonar. Você diminui o tempo de você pegar o paciente, iniciar um tratamento, mesmo que seja anticoagulação, como foi conversado aí, rapidamente a gente atuou no paciente. Você aumenta a discussão e as possibilidades de outras terapias que acabam fugindo um pouco da fibrinólise sistêmica, cai a mortalidade do paciente num período de 30 dias, né? Melhora os resultados nesse período de 30 dias, e aquele paciente que tem um risco alto, né, que é aquele que é intermediário alto, alto risco, são eles que acabam se beneficiando por esse tipo de grupo, tá? Então, concluindo aí a apresentação, espero que não tenha sido muito rápido, né? A gente tem que fazer uma abordagem multidisciplinar, é por isso que a gente tem essas discussões, né? O caso foi muito bem exemplificado em relação a isso. O grupo de tratamento de embolia pulmonar aí da instituição está disponível. Agora a gente conseguiu entrar naquele aplicativo Join, que é o mesmo que vocês usam para fazer o AVC, então já tem um grupo de embolia pulmonar lá. Então a gente daqui para frente vai conseguir se comunicar de uma maneira mais rápida através de aplicativo de celular, que é uma coisa mais automatizada. Então, possivelmente, daqui para frente, o paciente que chegar lá na tomografia e vier com uma imagem sugestiva, desculpa, sugestiva não, né? Com diagnóstico de embolia pulmonar, a gente vai ser acionado e aí a gente já vai entrar em contato com vocês para que a gente possa discutir de uma maneira mais rápida
e promover um tratamento mais efetivo, né? E tomar cuidado com esses pacientes de risco intermediário alto, porque eles enganam, tá? Geralmente são pacientes estáveis hemodinamicamente, mas eles estão no limite. Como o Marcos falou bem, o VD dela estava parado. Se a gente não deixasse, poderia ser que melhorasse? Poderia, mas poderia ser que rapidamente ela descompensasse. Eu acompanhei um caso à distância numa outra instituição, que também era uma paciente jovem, que estava com a mesma situação. Para vocês terem uma ideia, a relação ventrículo direito e ventrículo esquerdo dela foi identificado na tomografia, tinha 4, né, o VD gigante. Essa paciente ela ficou sendo olhada, está estável, está estável, está estável, ela descompensou e morreu antes de fazer qualquer tipo de tratamento. Então, por isso que a gente acaba focando mais em discutir esse paciente, porque realmente é um paciente mais complicado que pode dar problema para a gente, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Guilherme, aí pela apresentação. Muito boa aula, muito boa mesmo. Elucidou bem aí para a gente as indicações e a importância da gente ter essa multidisciplinaridade aí no tratamento desse tipo de paciente. E acho que o mais importante aí é a gente saber, a gente saber que não é só a instabilidade hemodinâmica que gera o acionamento do time, né? O ecocardiograma é primordial e mesmo num paciente estável isso pode mudar rapidamente. Muito obrigado aí pela aula, foi muito boa, de verdade. Acho que o Isso, Marcos obrigado a levantou a vocês. mão aqui. O Marcos levantou a mão, deixa eu... Fala, Marquinho. Opa, eu queria parabenizar o Cetofante mesmo. Foi ótima aula, mas não só por isso. A condução foi extremamente precisa e rápida, assim. Na hora que a gente acionou, já desceu, já veio discutir o caso e já tinha, a gente já tomou a decisão final, discutimos com o assistente e rapidamente esse paciente já foi, colocou e realmente foi crucial, né? Esse acompanhamento com fibrinogênio, falou, olha, agora vamos parar, vamos parar. Perfeito, fez o eco, já não tinha mais nada. Foi realmente a gente tem uma assistência bem especializada, rápida e eficaz no hospital para qualquer tipo de dúvida desses pacientes que estão nessa faixa cinzenta, né? Sim, Centrofante foi muito bom. Parabéns, cara. cara, Obrigadão. obrigado Prestação. aí. Mas é isso mesmo, a gente está à disposição aí para discussão. Assim, a ideia nossa no começo de implementação é acabar discutindo todos os casos mesmo, né? Não precisa ser necessariamente aquele caso que tenham-se muitas dúvidas. Não, quer discutir? Vamos, a gente está aí para discutir tudo, para que a gente, como você bem falou, consiga fazer com que a UTI mantenha o prêmio aí que ganhou, que eu vi agora, né? E a gente consiga manter a qualidade aí da UTI do hospital. Obrigado. Isso aí. Parabéns, parabéns por isso aí. Parabéns. Obrigado. O Celcinho quer falar também. Nossa, Celso. Bom, só para emendar aqui no Marcos, como um bom pneu igual o Marcos, eu também fico super empolgado com esse avanço que o Guilherme trouxe para a gente aí. Parabenizo você também, Guilherme, aí por essa apresentação sua e pelo trabalho que você vem fazendo, né? E interessante, eu estava lembrando aqui de um caso, eu já trabalhei num outro serviço como pneumo, né? E tinha um paciente, assim, muito nessa situação, vou citar aqui até para ilustrar, né, que tem os residentes, e não sei se o Guilherme já viu um caso assim, era um paciente obeso que tinha uma janela ecocardiográfica não muito boa, mas o eco dele não mostrava uma clara disfunção de VD, só um VD um pouco dilatado, uma PCP aumentada, a tomografia tinha alguns sinais de sobrecarga de câmara direita, mas ele estava normotenso, tranquilo, só que dependente de O2. Eu vi ele num dia, estava com enoxaparina plena, né? No dia seguinte, quando eu voltei, esse paciente operou muito ao longo da noite e ele estava com high flow, catéter de alto fluxo, a 100%, para saturar uns 90% ali, muito taquipneico. A gente repetiu o eco dele, o eco estava muito igual. E eu ficava pensando, meu, se eu tivesse um radiologista intervencionista aqui, esse cara era o cara para hemodinâmica, porque ele tá com a troca gasosa super prejudicada e provavelmente distúrbio VQ, mas ele não tem uma indicação clara de trombólise sistêmica. Como a gente não tinha hemodinâmica lá para fazer isso, a gente acabou fazendo trombólise sistêmica e 24 horas depois esse cara estava em ar ambiente. Né? Então, assim, ele foi trombolizado não por uma instabilidade hemodinâmica, mas instabilidade de troca gasosa, que é uma outra complicação do TEP, né? E essa situação, não sei se você já teve um caso assim, Guilherme, de um caso com essa situação, mas eu acho que, de repente, o tratamento intervencionista para um cara desse fosse uma boa opção também. O que que você acha?
Com certeza, sim, com certeza. Assim, especificamente desse tipo de caso, eu não vi ainda, né? Mas assim, a intervenção ela vem para isso, né? Vem para você conseguir fazer uma resolução rápida com menor probabilidade de risco para o paciente, né? A gente sabe que o sangramento relativo ao trombólise é intimamente relacionado à dose, né? Então, se eu conseguir fazer 8, 10 miligramas e isso resolver o problema do paciente, é muito melhor que se fazer 50, né? E esse 8 a 10 miligramas, ele é feito em 12 horas ou em 8 horas, ele não é feito em 4 horas pela veia ali, né? Então, a gente consegue dar uma resposta mais rápida, né? E menos invasiva, né? Se você for pensar, né, esse negócio de a invasão, ela é muito maior se você botar lá 50 miligramas de RTPA na veia do que eu subir um catéter pequenininho que demora 15 minutos para se colocar na artéria pulmonar, sabe? Então, a taxa de complicação relacionada ao procedimento em si é muito pequena, né? Ela fica só com a parte da fibrinólise ali. Então, se o paciente tolera bem, isso é um resultado muito satisfatório, né? Muito bom para ele. Legal. Valeu, cara. Só um lembrete aqui, pessoal, quem não assinou a lista ainda, dá tempo. Gabriel, você tá falando? Tá mudo, cara. Desculpa, gente. Vou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser levantar a mão aqui ou botar aqui no chat, a gente passa para o Guilherme. Bom, eu tenho uma pergunta, Guilherme, enquanto o pessoal aí. Cara, você acha que nesse momento ou num futuro próximo ainda vai ter espaço para fibrinólise sistêmica? Visto tudo isso aí que você mostrou, dos novos trabalhos que vêm saindo, a menor chance aí de complicações, você acha que ainda vai ter espaço para isso? Cara, assim, pelo guideline, ela é a recomendação ainda, né? Então, assim, é difícil a gente excluir, assim, né? Dizer, isso não vai ser utilizado, né? A gente está vendo que cada vez mais ela está sendo diminuída, né? Como eu falei para vocês, saiu um estudo lá do Medicare, 2% só dos pacientes fizeram fibrinólise sistêmica. A grande maioria está indo para a terapia intervencionista. Porque você faz a fibrinólise do mesmo jeito, mas você está fazendo uma fibrinólise com uma menor dose, né? Então, assim, provavelmente, com esses números aí de trabalhos e um número grande de pacientes, são trabalhos mais robustos, né? Não são trabalhos só observacionais do uso do material, a gente vai acabar ficando, eu acho que só com a terapia loco-regional, né? Quanto tempo isso vai demorar? A gente não sabe ainda, mas provavelmente isso vai acontecer, né? Porque realmente no Brasil a gente provavelmente vai participar de um estudo internacional que vai comparar a terapia por catéter junto com a anticoagulação e só a anticoagulação nesses riscos intermediários altos. Então a gente já está vendo trabalhos mais importantes, né? Então provavelmente com isso a terapia ela vai ganhar força como ganhou com o infarto agudo do miocárdio, né? Mas Legal. lembrando que ainda a recomendação é essa, né? Pelo guideline, vocês são residentes, né? Vocês precisam entender que a gente tem que seguir a recomendação do guideline, né? Isso aí, importante. Bom, parece uma questão de tempo, assim, né? Lógico que o Brasil, existem muitos Brasis dentro do Brasil, então isso aí, em larga escala, deve demorar, mas em grandes centros como o nosso, parece ser só questão de tempo. Quer dizer, já é realidade. Para a gente é uma realidade, mas não, com certeza não é para todo mundo. Serviço público isso não é utilizado, né? Não tem como, porque é uma terapia cara, né? Os catéteres eles não são baratos, eles são cobertos pelo plano, não tem problema nenhum de autorização, isso não vai para o paciente nem nada disso. Mas são caros, então não há nenhum serviço público nacional que utilize isso, são só serviços particulares assim que usam, né? O serviço público não consegue usar ainda. O serviço público, a terapia que se tem são precárias, né? O cara entra lá com pigtail, tenta rodar para quebrar o trombo, mas nessa que ele quebra o trombo daqui, o trombo vai para a periferia e aí acaba infartando.
Então, assim, por isso que a terapia por intervenção ela não surgiu, né? Ela não cresceu. Ficou só no tratamento daquele paciente instável, né, hemodinamicamente com fibrilação sistêmica. Porque o que a gente tinha anteriormente era muito ruim, né? Então, o surgimento dessas novas tecnologias fez com que o negócio mudasse, né? Então é por isso, mas não é uma realidade com certeza não. Legal. Bom, o pessoal está meio tímido aqui no chat. Eu queria agradecer aí o Matheus pela apresentação aí do caso, muito bem apresentado, Matheus, obrigado. E o Dr. Guilherme Centofante aí por ter disponibilizado o tempo para conversar com a gente sobre um tema tão interessante que cada vez vai fazer mais parte da nossa rotina aí no dia a dia. Obrigado. Excelente aula, doutor. Obrigado aí. E obrigado vocês aí pelo convite, pela participação. Excelente reunião, viu? Muito legal. Esperamos que tenhamos mais casos aí para a gente discutir futuramente. Isso aí. Bom, quem não assinou a lista de presença lá, o faça, tá aí no chat. E a gente vai dar como encerrada essa reunião. Até o próximo mês aí, gente. Bom plantão aí, Gabriel. Valeu. Um abraço, Tchau, pessoal. tchau, pessoal. Um Tchau, abraço. gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado aí. Tchau. Tchau, obrigado.